Olá pessoal, tudo bem? Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho sobre primitivas de uma função ou antiderivada. E o que seria isso? Bom, pensem comigo. As operações básicas que a gente conhece, todas têm uma operação oposta, né? Por exemplo, a adição. A adição você sabe que 2 mais 3 igual a 5, por exemplo, né? Então, o oposto dela, dessa operação, seria a subtração. 5 menos 2 igual a 3. Da mesma forma, a multiplicação. Se você tem 2 vezes 3 igual a 6, o inverso dela seria a divisão. 6 dividido por 3 igual a 2. Ou a potenciação, né? Se você tem 2 elevado a 3 igual a 9. Então, o inverso dela seria a radiciação, né? A raiz. A raiz de 9 igual a 3. Ok, então sabendo disso, a gente começa a pensar: será que existe uma operação inversa da derivada? Né? A resposta é sim. É o que a gente chama de primitiva. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos construindo isso, né? Ok. Então, se considerarmos a derivada como um operador linear, né, que ele é aplicado sobre as funções, a operação inversa dela é chamada de antiderivada ou primitiva, tá bom? Então, guardem isso. A gente sempre vai ficar usando ou antiderivada ou primitiva de uma função, certo? Então, a gente vai para a definição, né? A definição é a parte que a gente aceita e vai utilizar ela sempre que for necessário. Uma função f, preste atenção que aqui é uma fona, né? Uma f maiúsculo, será chamada de função primitiva ou de antiderivada de uma função f, ou seja, um f minúsculo, num intervalo i, se a derivada dessa fona for igual a f de x, para todo x dentro desse intervalo. Então, para ilustrar isso, eu quero mostrar um exemplo. Encontre a antiderivada de f de x igual a 4x ao cubo. Este exemplo, vamos deixar para o final da aula, né? Mas eu quero que você já vá pensando, qual é a função original, né? Quem é a fona aqui? Que quando eu derivei ela, o resultado deu exatamente 4x ao cubo, né? Quem é a primitiva dessa função? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar com vocês no conteúdo que a gente aprende lá em cálculo 1 de derivadas. É importante a gente lembrar ou relembrar sobre elas. E para ilustrar e pensar um pouquinho sobre a derivada, antes de falar sobre primitivas, né? Eu quero que você considere o seguinte problema. Seja f de x igual a x ao quadrado. Determine o coeficiente angular da reta tangente no ponto 1 em 1. Isso é muita informação, que é um coeficiente angular de uma reta tangente. Pense comigo, olha, imagine que você tem aí a função x ao quadrado, que você sabe que é uma parábola. Aí você vai pegar o ponto 1 em 1, como você pode ver aqui nessa ilustração, né, a abscissa 1 e a ordenada 1 também. E você coloca uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que passa somente naquele ponto, naquela região, né, que toca a curva somente naquele ponto. Ele não toca em nenhum outro lugar. Se você observar direitinho, olha, você tem, você tem ele tocando exatamente nesse ponto, tá bom? Ok. Então, sabendo disso, a gente lembra o seguinte, que uma reta, ou qualquer reta, eu vou chamar assim, y, ela tem um formato mx mais n, não é isso? A gente tem uma coisinha chamada coeficiente angular, que é esse mzinho, coeficiente angular, e esse aqui é o coeficiente linear, coeficiente linear. Ok, muito bem. Então, sabendo dessa informação, a derivada no ponto tem, por definição, né,
é o coeficiente angular desta reta tangente, ou seja, é o valorzinho do m, né? Então, a questão está pedindo para calcular o valorzinho do m, né? Ok, então, é muito simples. Basta derivar essa função aqui, f' de x, que eu tenho, no caso, 2x, e aplicar no ponto que a gente está analisando, que é o ponto 1, né? O x igual a 1. Então, f de 1, neste caso, vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser a derivada aplicada no ponto. Tá bom? Anote isso em algum lugar, porque é muito importante. A questão não pede, mas se pedisse toda a equação, o que você poderia fazer? Muito simples. Você sabe que esse ponto pertence à reta, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Quando y é 1, eu vou ter o coeficiente angular, que eu já tenho, que é 2 vezes o ponto 1 mais o meu n. Então, agora eu consigo descobrir o n facilmente. N é igual a... Passou esse 2 para o outro lado, então fica 1 menos 2, ou seja, n igual a menos 1. Isso quer dizer que o a equação da reta tangente vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes x menos o 1. Né? Esta é a equação da reta tangente. Lembrando que esse 2 a gente conseguiu através da derivada, e a gente usou o conceito geométrico da derivada para encontrar esse valor. Né? Mas esse exercício foi um exercício de motivação para vocês, e se lembrando ou relembrando o que a gente já aprendeu lá em cálculo 1. Ok, então, tem um grupo de funções que são bem simples de se trabalhar, né? Que são as funções potências. Quando a gente tem essa situação, olha aqui, por exemplo, f de x igual a x elevado a 7. Quem é a derivada dela? Então, f' de x vai ser igual a quem? Tá vendo esse 7 aqui? Esse 7 ele desce, né? Então, fica 7 vezes. Aí você fica x elevado a 7 menos 1. O expoente, você diminui uma unidade. Ou seja, você tem 7x elevado a 6. Então, esta daí é a derivada de f de x. Aí você está perguntando, sim, mas professor, essa aula é uma aula de primitivas. Por que você está falando de derivadas? Porque antes de a gente saber de primitivas, é importante lembrar do que é uma derivada. Tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês ir se adaptando. Se você tivesse, sei lá, f de x igual a x elevado a 100, como ficaria esse caso? É o mesmo processo. A derivada dela vai ser igual. Esse 100 ele desce, x elevado, aí você subtrai uma unidade desse expoente. Então, ficaria 99. Lembrando que existe toda uma definição por trás disso, né? Eu não estou abrindo aqui, mas a definição da derivada, não sei se você lembra, f de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Então, para cada um desses casos, se a gente quisesse calcular a derivada pela definição, era necessário utilizar essas coisinhas aí, né? Mas esse não é o objetivo da disciplina, então sigamos. Por exemplo, eu quero a derivada de um x elevado a n de forma geral. Qual seria a regra da derivada desse tipo de função? É muito fácil, olha. Então, o f' de x vai ser igual. O n desceu, n vezes x elevado a n menos 1. Tá bom? O legal é que esse tipo de derivada ele é válido para todas as funções potências, incluindo aquela cujos expoentes são racionais. Por exemplo, se eu pedisse a você assim, calcule a derivada da raiz de x, como você faria? É importante lembrar que a raiz de x, ela pode ser escrita como uma potência também. Como? X elevado a 1 meio. Então, a derivada f' de x vai ser quem? Vai ser 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1, né? A mesma regra que eu utilizei aqui. Então, vamos só reorganizar. Você vai ter 1 meio de x elevado. Quem é 1 meio menos 1? Isso aqui é menos 1 meio.
Então, você fica com menos 1 meio. Ok. Então, feito isso, agora a gente precisa só resolver. Assim, se você tivesse terminado aí já era suficiente. Mas vamos deixar ela bonitinha. Você tem aqui, olha, 1 meio vezes 1 sobre raiz de x. E só reorganizando, você tem que a derivada de x, neste caso, vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Então, esse é o tipo mais básico de função, de funções, né? Vamos ver outros casos. Por exemplo, se eu tenho uma função constante, sei lá, assim, olha, um f de x igual a 10. Quem seria a derivada disso daqui? F' de x é igual a zero, né? A derivada de uma constante vai ser igual a zero. Ok, essa é uma outra derivada muito básica. Então, aqui anota a definição, né? Se f de x é uma constante, então a derivada vai ser igual a zero. Não importa a constante. Eu usei 10 aqui, mas se você quiser sei lá, 1000, a derivada de 1000, como 1000 é um número, g' de x é igual a zero também. Sempre vai ser um zero. E faz muito sentido se a gente for pensar no lado geométrico, né? Se ele é o coeficiente angular da reta tangente, essa curva ela sempre é horizontal, então o ângulo dela é zero, né? Então, dessa forma, o coeficiente angular vai ser zero. Ok, tem um caso muito legal, que é o caso das funções trigonométricas. Pensem comigo. A gente tem o seguinte, a gente aprende também usando aquela definição, né? O seguinte, olha, se f de x é igual ao seno de x, a derivada dela vai ser f' de x vai ser igual ao cosseno de x. Se você tem uma função f de x sendo igual ao cosseno de x, a derivada dela, f' de x, vai ser quem? Menos o seno de x. Aí, se você continuar, se a sua função for menos o seno de x, a derivada dessa função, ela vai ser quem? Vai ser menos o cosseno de x. E para finalizar, se f de x for igual a menos o cosseno de x, a derivada dela vai ser o seno de x. Então, olha, você pode ver nesse desenho, nessa ilustração, o seguinte. A derivada do seno vai ser o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, e a derivada do menos cosseno é o seno. Ou seja, eu estou girando em sentido horário, né? Ao girar em sentido horário, eu consigo obter as derivadas trigonométricas. Você pode pensar em como é que elas são dispostas. Lembrem-se, no eixo x geralmente está associado a cosseno. Então, você está nessa parte positiva, é cosseno positivo. A outra extremidade vai ser o cosseno negativo. O eixo y está associado ao seno, né? Então, aqui você vai ter o seno positivo e aqui a parte negativa, né? Então, pronto, dessa maneira você consegue associar e lembrar facilmente dessas derivadas. Tem um outro conjunto bem interessante de derivadas, que são as funções exponenciais, né? Se você tiver a função exponencial natural, daquele E de Euler, não sei se vocês lembram, mas esse Ezinho é um número irracional, né? 2,7, 1, 8 e segue. Parece com π, né? Não é o π, lógico, né? Mas é um número irracional que tem casas não periódicas, né? Então, a derivada, essa daqui é a derivada mais bonita que tem, né? Porque a derivada dele é ele mesmo. A derivada f' de x é igual ao próprio e elevado a x. Então, não tem nem o que exemplificar, senão a questão cair. Calcule a derivada de f de x igual a elevado a x. Se for só desse jeito, você sabe que a derivada dele vai ser ele mesmo. É elevado a x. Ok. Mas é possível você ter uma função cuja base, uma função exponencial cuja base não seja o e, né? Seja um a, logicamente esse a maior que zero e diferente de 1, né? Então, quem seria a derivada dele? É simples, né? f' de x é a elevado a x ln de x. Professor, eu não entendi. Deixa eu ilustrar com um exemplo. Se f de x é igual a 2 elevado a x, então f' de x vai ser quem? Vai ser 2 elevado a x vezes ln de 2. Lembrando que o ln de x é o log de x na base E, né? Na base natural, tá bom? Ok. Então, continuando aqui,
Um outro caso bem interessante é a derivada do e elevado a x. Quem seria essa função? É muito simples também. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Né? Não tem muito o que fazer, não. Se numa questão cair, calcula a derivada de f de x igual a ln de x. O que você vai fazer? Simples, f' de x igual a 1 sobre x. Ok. E lembrando também que isso aqui é só uma revisão, por isso que eu não estou abrindo as contas. Eu estou fazendo só, estou mostrando as tabelas e as propriedades das derivadas. Ok. E no último caso, você tem se f de x é igual ao log de x na base a, o f' de x vai ser 1 sobre x ln de a. Como assim? Deixa eu dar um outro exemplo. Se você tiver f de x igual ao log de x na base 5, então a derivada dessa função vai ser quem? Vai ser 1 sobre x ln de 5. Muito simples, né? Então, guardem essas derivadas, que eu vou chamar de derivadas elementares, que são derivadas básicas, né? São derivadas que a gente aprende lá no curso de cálculo 1. Ok, mas é importante a gente saber que existem propriedades, né, para derivadas, e quando a gente conhece essas propriedades, o leque de cálculos que a gente pode fazer aumenta significativamente. Por exemplo, o produto de uma constante por uma função. Se eu tiver uma função f de x definida da seguinte maneira, f de x igual a um k vezes um g de x. O que vai acontecer? A derivada dessa função aqui, o k, ele vai sair e eu vou calcular somente o g' de x. Professor, não entendi. Deixa eu ilustrar aqui com um exemplo. Imagina que você tem uma função f de x igual a 3 vezes x à terceira. Ok. Então, a derivada vai ser quem? F' de x vai ser o 3 que saiu, vezes a derivada deste carinha. Quem é esse carinha? Vai ser 3x ao quadrado. Ou seja, vai ser 9x ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a primeira propriedade, que é o produto de uma constante pela função. A segunda propriedade muito importante seria a soma, né? A regra da soma, que é bem simples. Que diz o seguinte, a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, se eu tiver uma função, seja f de x igual a uma g de x mais um h de x, a derivada de f' de x, que seria a derivada dessa soma, ou seja, g de x mais h de x, linha, tem como derivada quem? G' de x mais h' de x. Né? Isso está sendo para a soma, mas vale também para a subtração. Né? Então, você teria mais ou menos isso. Deixa eu ilustrar com um exemplo. Se você tiver, por exemplo, f de x igual a 2x mais cosseno de x. Quem seria a derivada? Você percebe aqui que você tem um produto, né? Um produto não, uma soma de duas funções. F' de x vai ser, olha aqui, pronto, aqui a gente cai na primeira regra, uma constante vezes uma função. Então, vai ser 2 vezes a derivada de x. Quem seria a derivada de x? É 1. Mais a derivada do cosseno é menos o seno de x. Ou seja, f' de x seria igual a 2 menos o seno de x. Tá bom? Então, essa daqui seria a regra da soma. Eu coloquei soma, mas também é válido para subtração. Ok? A outra regra muito importante que vocês têm que guardar com muito carinho é a regra do produto. Que regra seria essa? A regra do produto diz o seguinte: se f de x for igual a um produto de g de x vezes h de x, lembrando, essas funções todas são deriváveis no intervalo que a gente está analisando. Né? Então, a derivada da função vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Professor, não entendi. Deixa eu fazer um exemplo. Imagina que você tenha f de x igual a x ao quadrado vezes o cosseno. Vou usar o seno aqui, né? O seno de x. Seno de x. Ok. Quem seria a derivada dela? Então, f' de x seria
a derivada da primeira. Quem é a derivada da primeira? A primeira que eu digo que é a primeira que aparece. No caso, 2x. Vezes a segunda, vezes o seno de x. Mais a primeira, x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A gente já viu que a derivada do seno é o cosseno, né? Então, cosseno de x. Ok, então pronto, a gente conseguiu calcular aqui esta derivada. Tá ok? Então, dando continuidade, a penúltima regra, muito importante também, é a regra do quociente, ou seja, uma regra de divisão. Quando você tem a divisão entre duas funções, olha o que vai acontecer. Ela é relativamente parecida com a anterior, mas tem uma pequena mudança. Se f de x for igual a uma g de x sobre h de x, logicamente h é diferente de zero, né? Então, a derivada dela vai ser quem? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. A segunda ao quadrado. Ok. Então, deixa eu ilustrar com um exemplo. Imagina que você tem assim, f de x igual a, sei lá, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Pronto. Quem seria a derivada dessa função aqui? Você tem um quociente, né? f' de x é igual a derivada da primeira, 2x, vezes a segunda, x ao quadrado mais 1, menos a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é 2x, dividido pela segunda ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A gente pode reorganizar essas coisas aqui e vai ficar assim, olha. Vai ficar 2x ao cubo mais 2x menos 2x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok. Então, olha, este corta com este e o resultado vai ser 2x dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok. Então, essa seria a derivada que a gente está procurando. E, para finalizar, temos também a regra da cadeia. O que seria a regra da cadeia? Seria a regra quando você tem uma função composta, né? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente ter a funçãozinha. Ok. Pronto, ok. Então, assim, se eu tiver uma f de x escrita como uma g de h de x, ou seja, você tem uma função composta, né? Quem vai ser a derivada dela? F' de x vai ser a derivada da externa, ou seja, g' aplicada em h de x, vezes h' de x. Deixa eu ilustrar com um exemplo também relativamente simples. Imagine que você tenha uma f de x igual ao cosseno de x ao quadrado. Quem vai ser essa derivada? Então, f' de x vai ser a derivada da externa. A gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno, aplicado na de dentro, né? X ao quadrado, vezes a derivada da de dentro, que é 2x. Então, isso quer dizer que você vai ter menos 2x vezes seno ao quadrado desculpa, de seno de x ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui. Seno de x ao quadrado. Ok. Então, essas são as principais regras de derivação. São bem básicas, né? E nessa disciplina, já pegando um ponto dessa disciplina, a gente vai aprender também umas regras, mas é umas regras de primitivação, umas regras de integração, né? Já dando um spoiler para vocês. Então, eu tenho alguns exemplos e exercícios e eu queria fazer o seguinte, eu queria convidar você para pausar o vídeo um instante e tentar resolver estas integrais. Desculpa, eu convido você para parar o vídeo e tentar resolver estas derivadas, né? Cada uma delas. Fez isso? Conseguiu? Agora vamos conferir aqui. Pronto. Então, se h de x é igual a 4x ao quadrado, então, h' de x vai ser quem? Vai ser 4 vezes. Olha, a constante saiu, aí eu derivo só essa segunda parte. 2x, né? Ou seja, o resultado desse primeiro caso vai ser 8x,
Só isso mesmo. Neste segundo caso, você tem uma soma, né? Que é a derivada desse caso aqui. Então, m' de x. Lembrando uma coisa, eu estou usando essa notação, mas existem muitas outras notações para derivadas, né? Uma delas seria dm dx. A derivada de m em função de x. Seria quem? Derivada de 4 é zero, mais derivada do cosseno é menos o seno de x. Ok. Então, isso aqui daria simplesmente menos seno de x. Seria essa a resposta. E neste caso, quem você teria? Se f de x é x ao quadrado vezes e elevado a x, então f' de x vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, né? 2x vezes e elevado a x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E para finalizar, tem um caso muito bonito, que é o da tangente. Como é que eu calculo a derivada da tangente? É importante lembrar que a tangente é o seno de x sobre cosseno de x. Então, você tem aqui um quociente, né? Então, o g' de x vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Vamos lá. Derivada do seno vai ser o cosseno de x, vezes o segundo, que é o cosseno de x, menos o primeiro, seno de x, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é menos o seno, né? Então, menos com menos, eu posso já botar aqui mais. Você fica mais seno de x. Isto dividido pelo cosseno de x ao quadrado, porque seria dividido pelo segundo ao quadrado, né? Então, aqui em cima, a gente ficou com cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Quem é o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x? Isso é uma identidade trigonométrica, né? Que é igual a 1. Então, 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E a gente sabe que 1 sobre o cosseno de x é a secante, né? Então, você tem a secante ao quadrado de x. Essa seria a resposta. Então, se um dia perguntarem quem é a derivada da tangente de x? A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Ok. E temos mais um exemplozinho, não sei se você está vendo direito, mas olha, é o ln de 1 sobre x ao quadrado. Então, quem seria? J' de x é bem simples. Aqui a gente tem a regra da cadeia, né? A derivada do ln, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada da externa, da interna. A derivada disso aqui, ó, a derivada de 1 é zero, mas a derivada de menos x ao quadrado vai ser menos 2x. Ou seja, neste caso, eu só separar para não confundir. Neste caso, você vai ter menos 2x dividido por 1 menos x ao quadrado, tá bom? Então, essa aqui seria a derivada do ln de x. Ok. Então, a gente já fez uma boa revisão aqui nas derivadas, nas operações de derivadas, né? E eu quero voltar para a questão do início. Qual seria a primitiva da função f de x igual a 4x ao cubo? Ou seja, qual é a função que, quando derivada, dá 4x ao cubo? Percebam que isso aqui é uma função potência. Assim, era uma função potência, né? E daquelas coisas que a gente já viu, essa aqui parece com quem? Não sei se vocês concordam, mas parece com aquele caso de nx elevado a n menos 1. Não é? Olha, 4x elevado a 4 menos 1, que seria o 3. Né? Então, observando isso, a gente tem o seguinte. A gente começa a desconfiar que a derivada dessa função, ou melhor, a primitiva dessa função, que eu vou chamar de f de x, era quem? Era x elevado a 4. Né? Por quê? Pense comigo. Ao derivar f de x, você vai ter 4 vezes x elevado à terceira, que é exatamente isso que foi dado. Ok. Mas eu poderia pensar também que a derivada dessa função era quem? Poderia ser uma, sei lá, vou chamar de razão de x, igual a x à quarta mais 1. Né? Porque quando eu calculo isso daqui, a gente tem a derivada desse primeiro, de fato, vai ser 4x à terceira. E a derivada disso aqui vai ser zero. Né? Então, é uma opção. Ok. Mas se eu pensar também, essa função ela poderia ser x à quarta elevada a 10. Ou, desculpa, x à quarta mais 10.
né? E daria o mesmo resultado. Na realidade, se eu colocar essa minha função, ou essa minha primitiva sendo x elevado a 4 mais qualquer constante, mais k, com k pertencente aos reais, você vai ter que isso vai ser uma primitiva, de fato, de 4x ao cubo. Por quê? Porque você tem uma família de derivadas, né? Você vai ter não vai ser só um resultado, vai ser uma família de primitivas, né? Onde esse k ele pode ser qualquer número real. Então é importante a gente guardar isso também. Então, com isso a gente pode começar a pensar numa coisinha bem interessante, que é a seguinte. Se eu tiver uma função f de x igual a x elevado a n, quem seria a primitiva dessa função x elevado a n? Deixa eu usar um exemplo. Se você tiver assim, f de x igual a x ao quadrado, vou usar aqui x ao quadrado. Quem seria a primitiva dessa função? Você pode pensar e dizer assim, seria x elevado a 3. Será que é x elevado a 3? Vamos tentar derivar essa função e ver o que acontece? Você vai ter 3x elevado a 2. Olha, é muito parecida, mas tem um problema, tem esse 3 aqui. Como é que eu faço para tirar ele? Uma maneira seria dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3 também, olha. O que aconteceria, né? Ele cortaria e ficaria de fato x ao quadrado. Vamos pensar em outra. Se você tiver uma f de x igual a x elevado a 5, quem seria a primitiva dessa função? Daria muita vontade de dizer que é x elevado a 6, mas pensa comigo. Se eu derivasse essa função aqui, o resultado daria 6x elevado a 5, que é muito parecido, mas tem esse 6 de intruso. Então, o que eu posso fazer? Divido por 6, divido por 6, né? Então, eu posso cortar aqui, né? Então, disso a gente consegue perceber um padrão, que é qual? Que a primitiva desta função aqui vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Por quê? Porque quando você deriva ela, dá exatamente x elevado a n. Só que tem uma coisa, mais a constante de integração k, né? Porque a gente tem toda uma família de derivadas. Tá bom? E para finalizar, eu quero relembrar aqui a das funções trigonométricas. A gente aprendeu no início da aula o seguinte, que a derivada do seno era o cosseno, a derivada do cosseno era menos seno, né? Para encontrar, a gente fazia no sentido horário, né? Agora, para encontrar as primitivas dessas funções trigonométricas, só vai fazer no sentido anti-horário, né? Ou seja, se eu tiver f de x igual a cosseno de x, a primitiva dela, eu vou chamar f de x, vai ser o seno de x mais uma constante. Por quê? Porque ao derivar ela, o resultado vai ser quem? Vai ser exatamente o cosseno de x. Tá bom? Então, para encontrar essas primitivas, você faz no sentido anti-horário. Então, olha, o desafio que eu deixo para vocês é, olhando aquela tabela de derivação, tenta encontrar as primitivas de cada função respectiva. Por exemplo, quem seria a primitiva de 1 sobre x? Tá? Então, eu deixo para vocês esse desafio. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!